Folha TV, apoio Plainge. No parcelamento simples, basta uma calculadora para encontrar o resultado. Agora, quando envolve juros, a conta fica mais complicada. Para facilitar, existe a calculadora do cidadão. E ela prova o quanto o cartão de crédito pode ser perigoso. Cartão de crédito, conhecido também como dinheiro de plástico, praticidade e, ao mesmo tempo, causa de endividamento. Não, a gente compra a parcela, né? Mas você tem que pensar bem o limite do cartão, porque você nunca pode gastar mais do que o que você ganha. Tem que saber controlar, né? Ver, administrar. Nunca precisei para esse negócio de banco, para negociar dívida, não. Às vezes você até paga com atraso por causa de folha de pagamento, essas coisas. Aí você paga um pequeno juro, mas nunca nada de tão sério. Há quem prefira nem se arriscar a cair em tentação. Não, porque eu tenho minha poupança, então eu, como estou aposentado, então o que eu preciso, alguma coisa, eu vou lá, pago à vista e boa. Menina, é um juro terrível. Não uso. Eu desconectei todos, né? Quebrei, porque não tem condição. Cartão de crédito é um problema para nossa vida. O problema é que, como tradicionalmente acontece todo fim de ano, tem muito brasileiro endividado. Eu pretendo conseguir fechá-las aí até o final do ano aí. E na falta de dinheiro para pagar tudo, muita gente recorre ao parcelamento. Eu não gosto muito de parcelamentos, não. A gente faz parcelamento quando realmente precisa para facilitar a aquisição de uma coisa mais cara, mas eu prefiro comprar à vista. Mas não é regra. Tem muita gente que calcula só o valor da parcela e se esquece dos juros. Não, na verdade calculo só pela parcela mesmo ali. E às vezes ainda dá uma atrasadinha, que dá uma apertada, paga um pouquinho de juro, viu? Dona Francisca nem tem cartão, mas precisou de dinheiro e teve que recorrer a um empréstimo. Admite, não sabe os juros que vai pagar durante 5 anos. Fiz assim conforme eu podia pagar ou descontar lá no banco, porque se fosse para mim fazer o prazo mais perto, aí ia descontar mais, daí não dava para mim. Então preferi prolongar e receber o que eu tenho lá e dá para mim viver. Parcelamento, financiamento, taxa de juros. Para muitas pessoas é difícil de entender e ainda mais complicado de calcular. Por isso, o Banco Central criou uma ferramenta que está disponível na internet para ajudar a fazer essas contas. É a calculadora do cidadão. Para usar, basta acessar o site www.bcb.gov.br/calculadora. Tem inclusive um aplicativo para tablet e celular. E ainda, um item exclusivo para as contas do cartão de crédito. É só ir preenchendo as lacunas, o valor da fatura, taxa de juros e quanto dá para pagar por mês. O resultado é assustador. Bom, um fator que está extremamente aí gritante e nós precisamos observar de cara é a própria taxação de juro anual. 435% de juros ao ano é algo extremamente fora da realidade de qualquer brasileiro, né? Qualquer brasileiro. Então eu preciso analisar essa informação. Parece que não, mas ela diz para mim, olha, tome muito cuidado, porque se eu estou pagando aí em média 15% de juros ao mês e esse é um valor cumulativo, juros sobre juros, quanto é que isso vai me custar no final de um ano, por exemplo? Nesse exemplo, serão necessários 5 meses para quitar a fatura, que de R$ 1.800 passou para R$ 2.200. Ao mesmo tempo, o programa faz uma comparação com as taxas aplicadas pelo empréstimo consignado, crédito pessoal e cheque especial. A do cartão de crédito é disparada a mais alta. Por isso, nesse caso,
Até vale trocar uma dívida pela outra. Legalmente, teoricamente, seria excelente essa opção, porque se eu comparar apenas os valores, os números, a taxa é muito menor. Ótimo, eu não posso ficar com uma taxa, uma dívida, um empréstimo de 15% se eu tenho uma, porque eu posso pagar 2%. O problema é que as pessoas precisam de fato estar cientes daquela necessidade. Então, cuja oportunidade? Eu vou até o mercado, eu vou buscar um valor a 2%, mas aquele valor ele precisa ser destinado especificamente, unicamente, para pagar aquela minha dívida que eu estou pagando a 15%. O programa ajuda a calcular o valor futuro de um capital, um investimento em renda fixa, quanto pode render uma aplicação mensal, a correção de valores usando índices nacionais e ainda financiamentos. Para começar, o professor esclarece que existe diferença entre taxa nominal e taxa real. Taxa nominal é aquela taxa que vai ser apresentada, né? A taxa que eu uso para fazer uma divulgação, uma propaganda, principalmente alguns canais de veiculação, eles gostam de dizer, olha, venha porque aqui é 0,99. Mas quando eu estou lá de fato financiando, eu vou observar que aqueles 0,99 se transforma em 1,2, 1,3. Essa é a taxa real, é a taxa que de fato vai incidir sobre o valor que eu estou financiando. E para ter certeza é só usar a calculadora. Número de parcelas, valor da prestação e valor financiado. E aí tem-se a taxa de juros real. Infelizmente, as pessoas analisam o valor mensal que vai ser desembolsado. Olha, esses R$200 cabem no meu bolso. Até interessante. Por exemplo, um carro. Eu posso pagar 36 vezes de R$500. Deu 495. Ok, eu vou levar. Não interessa, primeiro, se aquele valor que eu estou pagando é um valor 3, 4 vezes a mais do que o valor, né, superior do que o valor principal. Então, eu só analiso a parcela mensal. Esse é um grande erro. 2, eu não tenho só os 495. Aí as pessoas esquecem que além de eu estar pagando um valor superior, muito superior, esse carro tem uma manutenção, esse carro tem combustível, esse carro tem seguro, enfim, são outros valores que deveriam estar computados e não só os 495. Professor da Unopar, UEL e PUC, Luiz Fernando trabalha com finanças pessoais desde 2006 e desde 2012 desenvolve uma pesquisa sobre endividamento, inadimplência e propensão da falência da pessoa física. No trabalho que deve dar origem à tese de doutorado, 800 pessoas responderam a um questionário, comparando os moradores da Gleba Palhano com os da região dos 5 conjuntos. Sabe quem deve mais? A classe social ela influencia sim porque a própria sociedade dita algumas regras. Então, por exemplo, se teoricamente eu estou inserido numa classe mais elevada, eu preciso ostentar para os outros a minha posição. Então eu preciso ter um carro melhor, eu preciso morar numa região melhor, eu preciso usar roupas de marcas, porque eu faço parte daquele círculo. Então a própria sociedade dita isso. Obviamente a pessoa vai se endividar muito mais. Uma classe não tão favorecida, vamos pegar por exemplo a classe C, que nós chamamos de classe emergente, ela também vê a necessidade, né, de mostrar isso, mas não numa proporção tão grande como outra classe um pouco mais superior. São resultados preliminares, os números estão sendo tabulados. A conclusão é simples, é possível sair do endividamento. A calculadora do cidadão dá o alerta, mas é preciso estar disposto a mudar. A primeira pessoa precisa saber de fato quem ela é financeiramente, né? O perfil, a postura dessa pessoa. Psicologicamente dizendo, cada pessoa tem um traço de personalidade. Eu preciso me identificar. Eu me conhecendo, que já é uma tarefa difícil, eu preciso identificar o quanto de fato eu tenho de dívida. Eu preciso analisar quanto eu tenho pendente, o que eu não paguei, o que eu tenho de dívidas futuras, qual é o meu gasto mensal. As pessoas precisam ter o hábito de colocar tudo no papel e identificar a real situação financeira. Na área técnica nós chamamos de diagnóstico financeiro. De uma forma mais cômica eu chamo de susto financeiro. Eu preciso levar esse susto, estar ciente de quanto de fato eu tenho de dívida, de quanto de fato eu gasto por mês.